Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 16 de março de 2022. Olha, quero mandar um abraço especial para todos que sempre estão comentando e incentivando o nosso podcast lá no YouTube. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá para colocar no ar todos os dias o Evangelho, uma vez por semana, o curso bíblico sobre o Evangelho de João. Mas fazemos tudo isso por você e para Deus. São muitas horas de preparação diariamente para levar até você a palavra do Senhor. Então, para que mais pessoas tenham acesso, não se esqueça de sempre deixar aí o seu joinha e, se puder, compartilhe nos seus grupos e assim vamos sempre para frente e a palavra de Deus vai alcançando mais gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com os vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Amém. Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta 3 pontos: o terceiro anúncio da paixão, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu e a discussão dos discípulos pelo primeiro lugar. Comecemos pelo terceiro anúncio da paixão. Eles estão indo a Jerusalém, ou melhor, subindo a Jerusalém. Jesus caminha na frente. Ele sabe que eles vão matá-lo. O profeta Isaías já o havia anunciado lá no capítulo 50. Sua morte não é fruto de um plano previamente estabelecido, mas consequência do compromisso assumido em relação à missão recebida do Pai junto do povo de seu tempo. É por isso que Jesus fala aos discípulos da tortura e da morte que terá de enfrentar em Jerusalém. Os discípulos devem seguir o Mestre, mesmo que sofra com ele. Os discípulos têm medo e o acompanham de longe, com medo. Eles não entendem o que está acontecendo. O sofrimento
não acompanhava a ideia que tinham do Messias. E aí vem o pedido da mãe para obter o primeiro lugar para os filhos. Os discípulos não apenas não entendem o significado da mensagem de Jesus, mas continuam com as suas ambições pessoais. Quando Jesus insiste no serviço e na entrega, eles continuam a pedir os primeiros lugares, os lugares de honra no reino. A mãe de Tiago e João, levando consigo os filhos, aproxima-se de Jesus. Os dois não entendem a proposta do Senhor, preocupam-se apenas com os seus próprios interesses, sinal de que a ideologia dominante da época havia penetrado profundamente na mentalidade dos discípulos. Apesar de conviverem com Jesus por vários anos, eles não haviam renovado sua maneira de ver as coisas. Eles olhavam para Jesus com o olhar de sempre, do passado. Eles queriam uma recompensa por seguir Jesus. E Jesus reage com firmeza: vocês não sabem o que estão me pedindo. E aí vem a pergunta se eles querem beber o cálice que Jesus vai beber, se estão dispostos a receber o batismo que ele receberá. É o cálice do sofrimento, o batismo de sangue. Jesus quer saber se eles, em vez do lugar de honra, aceitam dar a vida até a morte. Os dois responderam: nós podemos. Parece uma resposta dita não de dentro, porque poucos dias depois abandonaram Jesus e o deixaram sozinho na hora do sofrimento. Eles não têm muita consciência crítica, não percebem sua realidade pessoal. Quanto ao lugar de honra no reino ao lado de Jesus, quem o concede é o Pai. O que ele, Jesus, tem a oferecer é o cálice e o batismo, a sua paixão e a sua morte. Não deve ser assim entre vocês. Jesus volta a falar do exercício do poder. Naquela época, os que estavam no poder não prestavam contas ao povo, agiam como queriam. O Império Romano controlava o mundo e o mantinha subjugado pela força das armas, e assim, por meio de tributos, impostos, taxas, conseguiam concentrar a riqueza do povo nas mãos de poucos em Roma. A sociedade era caracterizada pelo exercício repressivo e abusivo do poder. Jesus tinha outra proposta. Ele diz: não deve ser assim entre vocês, mas aquele que quiser tornar-se grande entre vocês deve se tornar servo. Aquele que quiser ser o primeiro deve se tornar o escravo, o último. Ele ensina contra os privilégios e contra a rivalidade. E aí, o resumo da vida de Jesus. Jesus define sua missão e sua vida. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o Messias servo, anunciado pelo profeta Isaías lá no capítulo 42. Ele aprendeu com a sua mãe que disse: aqui está a serva do Senhor. Proposta totalmente nova para a sociedade da época. Aliás, até hoje, o mundo ainda não aprendeu que estar a serviço é ser o maior de todos. E hoje a igreja celebra São João e companheiros. São João nasceu em 1593 na França. Entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta no dia em que completava 29 anos. Em 1625, junto com um grupo de missionários, partiu para o Canadá com a missão de evangelizar os índios. A região dos Grandes Lagos, nos confins entre os Estados Unidos e o Canadá, era habitada no século XVII por tribos, peles vermelhas, que não conheciam a mensagem do Evangelho. Nossos irmãos enfrentaram as dificuldades próprias da adaptação nas terras diferentes, climas, línguas e principalmente tribos indígenas guerreiras, que faziam da missão um perigo, mas assim mesmo, os santos missionários preferiram arriscar a vida por Jesus. João era admirado e respeitado pelos indígenas, batizou cerca de 7.000 índios, vivia em extrema pobreza, dividindo comida e casa com os índios. Apesar disso, dava testemunho de alegria, de esperança, de paciência cristã, a ponto de os índios dizerem a seu respeito: Jesus voltou. Aprenderam rapidamente a língua indígena,
a ponto de escrever para eles uma gramática e livros de catequese. No dia 16 de março de 1649, uma tribo adversária invadiu o acampamento e a missão. João foi amarrado num pau e tremendamente torturado, tendo inclusive suas unhas arrancadas. Impressionados com a coragem do missionário, os índios arrancaram-lhe o coração, a fim de comê-lo e herdar a sua força. Com João foram martirizados mais 7 companheiros. Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires São João e companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta para você. Fique na paz.